Poderia ser de fácil, de fácil informação para se colocar no arquivo e reenviar. Então a gente poderia aumentar, consequentemente, essa nota de 72 para um 82 ou um 92, etc. Perfeito. Anésio, aproveitando que você já está com a mão na massa aí, você pode abrir o trabalho deles? Claro. Deixa eu abrir aqui. Aí, já que a gente é parte do podcast, a gente basicamente trabalhou em perguntas e respostas, que normalmente é feito no podcast. O tema deles é o tema 10. 10. 10. Peraí. Ver se dá para dar uma dica mais específica. Nossa ideia, o que é cidadania? Pois é, em termos de conteúdo, parece ok, né? Tanto que a nota de vocês está boa. Uhum. Em relação ao formato, Anésio, eu lhe pergunto também, porque eu também aprendo sobre essas questões. Talvez a gravação de um texto como esse que está publicado fique meio curto, né? Sim, exato. Porque é um formato, como a Gabi acabou de falar, de mais ou menos 7 minutos. Tá. Né? Deixa eu ressaltar aqui. Porque tem um pouco, tem o quê? Não chega a 2 páginas inteiras, ou é isso, mais ou menos? Do 1,5. Então, Everton, o que eu diria é o seguinte, tá? Eu sugeriria, claro que vocês tomam a decisão que vocês querem. Eu já partiria, no caso de vocês, para gravação. Tá joia? Porque eu digo assim, isso que vocês anotaram aqui, se a gente fosse gravar, levaria 2 minutos. Então, acho que isso aqui não cabe para a ideia de ser 7 a 10 minutos de um podcast, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Se vocês quiserem acrescentar conteúdo a isso aí para dar os 10 minutos, é o que faria sentido, penso eu. Anésio, o que você me diz? Eu concordo plenamente. Estou tentando até, enquanto você fala, colocar o que você está falando aqui, mas também acrescentar outras coisas, né? Tá joia. Mas é mais isso, Everton. Seria, eu imagino, mais no sentido assim, de vocês terem mais umas 2 páginas escritas. Para ir se adequando ao tempo estimado, se vocês estão colocando aqui o texto que vai ser, por exemplo, lido no podcast e tal. Então, Capite? essa seria a base da base, vamos dizer assim. A gente ainda quer refinar ele, então seria basicamente, sabe aqueles textos de fala de teatro? A gente iria fazer um arquivo sobre isso, vamos dizer assim. Tá. Acho coerente, né? Acho que vocês vão se organizar assim. Não sei se vocês vão fazer isso, precisariam fazer isso ou coisa assim, para a nossa recuperação que entrega semana que vem. Talvez vocês demorem um pouco mais de tempo para fazer isso, né? Mas a ideia, a sugestão seria exatamente essa. Vocês fazerem esse esboço. Desculpa, isso não seria o esboço, né? Isso seria o roteiro, né? O roteiro seria vocês escreverem exatamente esse texto que vocês vão ler, como se fosse, né? Que você está colocando um texto de teatro. Se vocês achar que dá tempo de fazer isso até a semana que vem, tudo bem vocês encaminharem como sendo recuperação. Embora a gente estivesse planejando recuperação mais para quem foi abaixo da média, mas tudo bem, acho que não tem prejuízo quanto a isso, não. É que normalmente falam em outras matérias, não lembro na sua e de filosofia, mas falam que quem quiser aumentar a nota ou algo do gênero poderia reenviar, entendeu? Perfeito, pode sim, não tem problema. Eu nunca tinha feito isso, mas eu não vou dizer não, tá? Não vou não. Não, tranquilo, dá para mandar sim, não tem problema. Mas daí a sugestão seria essa, vocês precisariam de um texto mais longo se vocês mandarem na forma de texto. Eu diria isso, Anésio.
Se você corrobora... Não, eu endosso, corroboro o que o Michel está dizendo. Acredito que talvez, se vocês quiserem, por exemplo, se aqui for talvez tópicos de debate, né, e vocês forem falando de forma, como é que fala, mais livre, eu acho que tem que definir isso aqui na proposta. Entendeu? E dentro da proposta, talvez estimar aí uma extensão necessária para que os assuntos sejam debatidos. E o outro ponto também talvez fazer uma previsão aqui do tempo, né? Que Só colocar ali uma previsãozinha, tipo, aproximadamente 12 minutos, 10 minutos. Então, mas é que o texto, Everton, não corresponde a um texto de 12 minutos, né? Sim, mais ou menos essa a questão. Se vocês acrescentarem o texto, eu acho que vai dar mais essa noção de que não, então tá, é um texto de 12 minutos, né, de gravação. Mas é isso, acho que não tem segredo, não tá ruim, tá certo, né, são esses tópicos aí. E essa questão, né, de você, então, se vocês já tiverem, né, ou já começaram a elaborar esse roteiro, encaminhe esse roteiro, né, de quem vai ler o quê e tal dentro dessa gravação. Sem problemas, acho que como eu retorno à ideia de tá um trabalho bom, só que ele está curto, né, o que vocês mandaram aqui para nós, perto do que ele vai ser efetivamente. Mas é só Por isso exemplo, que ótimo, isso é verdade. Por exemplo, uma coisa aqui seria interessante vocês fazerem isso. E eu acho que eu falei sobre isso. Se eu não falei, vocês me desculpem, mas no momento quando a gente foi falar sobre essa questão de roteirização, né? Então, por exemplo, na introdução, né? Por exemplo, Gabi, apresentação dos membros do grupo, descrição. Aí o Everton fala brevemente, né? Apresenta o assunto, vamos dizer assim. Isso, do formato podcast. E aqui a Letícia, ela vai apresentar o tópico. Essas são coisas que apresentar os tópicos, né? O tema. Por exemplo, tem um negócio que acontece muito em podcast, que é os blocos, né? Aí. Eu acho que eu falei isso brevemente em uma reunião. Se eu não falei, vocês me perdoem, mas eu me lembro de ter mostrado isso. A gente né? comentou algo a esse respeito, sim, Anésio. Eu me lembro que era mesmo esse formato, né, do tipo quem fala o quê e tal. Mas está mais ou menos claro, Everton? Eu tô perguntando isso porque daí agora a gente tem mais colegas aí para perguntar. Aí, de repente, retorna nisso, alguma dúvida assim, a gente vai construindo junto aqui uma ideia mais clara, né, dentro do possível. Mas ficou mais ou menos ok? Beleza. Joia. Vamos lá, pessoal. A gente começou, tinha pouca gente aqui, agora já tem mais, que bom. A proposta desse nosso encontro, então, é tirar algumas dúvidas, né, em relação aos vários tópicos que a nossa avaliação aqui está discutindo. Né, desde a nota, desde o que significa cada critério, da recuperação ou não, que é para a semana que vem, a gente vai responder as dúvidas de vocês. Aí a Gabi e o Everton aqui fizeram já uma pergunta, né, sobre por que o trabalho deles e tal, né? E aí tem mais grupos com mais dúvidas, com mais questões para serem levantadas? Desculpa se eu estou indo meio rápido, é só para a gente ir mais direto ao ponto da dúvida de vocês, tá? Porque senão a gente fala muito e vocês ficam com a dúvida ainda. Professor? Sim. Para o tema 6, então faltou a caracterização do roteiro? Seria? Vamos lá. Só um minutinho, já volto. Ok. Vamos lá. Pode ir falando, Anésio, que eu estou na escuta ainda. Tá bom. Vamos lá, Rafael segundo Edi. Peraí, gente, é porque eu tô abrindo aqui o Moodle. Ai.
Rafael, veja só, o roteiro de vocês é praticamente um texto. É um texto, Sim, né? sim. Não apresenta a estrutura, por exemplo, de um roteiro que a gente falou brevemente nas primeiras reuniões de orientação. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que a gente não tem as respostas no seu roteiro. Primeiro, a questão do formato. Vocês não, acho que não, assim, não ficou clara essa questão do formato. Qual o formato que vocês vão abordar? Segundo, o tempo mais ou menos gasto que vocês preveem, né, com a duração do episódio de vocês. A extensão, né, tipo, se dentro desse tempo vocês vão conseguir, na verdade, debater todos os tópicos ou os temas definidos, né? E eu acho que, além disso, também falar sobre a questão técnica do vídeo mesmo, né? Tipo assim, a extensão, acho que o Michael definiu bem o termo extensão. Se dentro digamos, desse período vocês conseguiriam, né? Da duração. Não vamos colocar tempo, não vamos utilizar o termo tempo, vamos utilizar a palavra duração. Se na duração prevista vocês conseguem, digamos, abordar de forma extensa os tópicos abordados, né? No roteiro, e quais são as tarefas, por exemplo, que vocês vão definir para cada pessoal do grupo, né? Foram questões mais, digamos, mais técnicas, assim, que não foram, digamos, esclarecidas, entendeu? Foi mais isso, assim. Percebo que, na verdade, o que vocês enviaram aqui foi mais um resumo da proposta, né? Um resumo, na verdade, do texto, que se assemelha, talvez, aí com o texto que vocês enviaram no primeiro bimestre, né? E eu acho que essas questões mais pontuais de ordem técnica, elas não ficam explícitas. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou te ajudar agora. Rafael, tô vendo que você tá com outra conta aqui, né? Mas eu vou postar aqui um link, né? Tipo, como fazer roteiro no Google. Mas eu vou mandar também para você, viu, Rafael? Agora aqui no WhatsApp, tá bom? Vou mandar aqui no segundo edi. Rafael. Certo? Rafael? Alô? Beleza, professor. Obrigado. Obrigado, eu. Quaisquer dúvidas, pode entrar em contato. Beleza, hein? Obrigado. E aí, pessoal? Ó, então Professor. Oi. Oi, perdão, pode falar. Uma coisa boa que Michael e a gente está pontuando aqui é que quem quiser, então, refazer para mandar novamente, a gente não vai... nós não iremos... Como é que fala? Qual que seria o termo aqui correto? Nós não iremos... Nós iremos aceitar. Acho que é mais fácil falar assim. Não iremos proibir o envio. Não iremos proibir os envios. Quem ia falar? Eu ia perguntar se o meu tema foi a mesma questão do Rafael, que eu acho que foi, mas o tema 7. Deixa eu ver. Exato, Lara. Exatamente. É bem semelhante o que vocês fizeram, né? O roteiro com o que eu falei aqui pro Rafael, tá? Inclusive, vocês tiveram a mesma nota em alguns tópicos aqui. Alguns tópicos não, a nota técnica de vocês dois foram a mesma. Tá? Posso... Desculpa, Lara, pode continuar, depois eu falo. Não, eu só ia agradecer, mas pode falar. É que eu achei que já tinha acabado. Eu ia sugerir, né, se você projetar para nós aqui Compartilho. os critérios
e aí a gente comenta dos critérios, porque talvez seja um pouco disso a dúvida deles. Tá bom. Vamos ver. Quem está com a mão levantada aí? João Paulo. Pode falar, João Paulo. Boa tarde, professores. Eu tinha duas dúvidas, só que eu acho que vocês acabaram respondendo e assim por cima, que a primeira eu ia perguntar sobre, que assim, eu sou do grupo 10, né, do tema do grupo 10, e aí a gente não, pelo menos eu não fiquei de recuperação, mas tipo assim, nossa nota foi baixa por conta das coisas técnicas, assim, que a gente não atingiu os critérios. E aí eu ia acabar perguntando se, mesmo não ficando de recuperação, podia enviar, só que eu acho que vocês já meio que responderam, né? Uhum. E a minha outra dúvida era que, assim, na última reunião que a gente teve em EDI, acho que foi terça-feira passada, se não me engano, vocês falaram sobre, tipo, meio que colocar um casting no final do vídeo, né? Tipo, coisa. Aí eu queria saber se, tipo, se é necessário, sabe, essas coisas assim. Ô, João, seguinte, boa tarde. Eu acho muito importante o casting, porque é no casting que você vai definir as tarefas, né, que está sendo definida ali. E essa é uma coisa importante para a gente que vai, por exemplo, para nós que estamos avaliando o trabalho de vocês, porque a partir do casting dá para a gente ver quem trabalhou e trabalhou no quê, né? Lembrando que essas questões, talvez esses critérios técnicos, eles não vão mudar na avaliação da etapa 4. Acho que talvez alguma coisa na questão do conteúdo a gente pode mudar, a gente pode adaptar. Mas talvez na questão, por exemplo, é o que eu tenho falado para os meus alunos do terceiro ano. Tipo assim, olha só, vocês estão desenvolvendo, por mais que seja algo mais amador, né? Vocês estão desenvolvendo um produto. E esse produto deve conter as informações sobre como vocês fizeram esse produto. Esse produto é um produto audiovisual, certo? E aonde que eu tenho essas informações? No casting. Tá? E assim, eu acho que às vezes pode ter passado ou passa na cabeça de alguém que fala assim, nossa, mas para que estão querendo que a gente faça um vídeo? Isso aí não é do nosso curso, né? A gente já falou sobre isso, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que esses trabalhos de ordem criativa é onde vocês podem, digamos, dar forma, dar molde, né? Ou moldar esse tema de acordo com a vivência de vocês. E como eu acho que eu acho que essa geração de vocês está muito, digamos, afeita, né? A produção de vídeo, digamos, hoje vocês estudam praticamente com vídeos do YouTube, né? Com podcast e tal. Eu acho que é uma boa forma de vocês também colocarem a mão na massa quanto a isso, né? E vocês mesmos produzirem o conteúdo de vocês, né? Só que com base naquilo que a gente está passando em sala de aula. Dito isso, o que eu tenho para falar é o seguinte, que no momento em que vocês entregam esse produto final, né? Que vocês entregam ou vídeo ou podcast, eu acho que é importante ressaltar quem trabalhou neles, né? É por isso que esse casting é importante, é necessário, tá certo? Então, sim, eu acredito que seja importante vocês colocarem o casting, colocar essas informações, inclusive, também no roteiro, tá? Respondi, João, sua pergunta? Respondeu. É que eu fiz a pergunta porque, assim, no começo do trabalho, assim, meu grupo não estava muito participativo, então eu meio que tomei a iniciativa de fazer as coisas. E aí, tipo assim, a parte que cada um foi desenvolvendo vai ser mais a parte que vão falar, assim, por fora no vídeo, sabe? Tipo, em relação aos slides, o roteiro, assim, essa coisa foi tudo eu, mas, tipo assim, foi uma iniciativa minha, entendeu? Aí eu acho que se eu fosse fazer o casting que vocês estão pedindo, ficaria basicamente só eu, entendeu? Aí eu acho que esse que teria o conflito. Tá. Duas coisas, Anésio, eu gostaria de falar. Uma é que a gente pode colocar, se o casting, ele, no caso do vídeo, é realmente não, né? Impreterível, ele precisa estar, pode ser um dos critérios de análise com peso 1 também, né? Eu acho que a gente pode colocar como um critério. Fez o casting, não fez? Tem a nota que a gente dá em relação a isso. Eu acho que seria válido, já que é algo impreterível, tem que estar lá, né? Se não tiver, fica com 0, né? Mas tem outros critérios a serem avaliados também. Lembrando que o Anésio falou, né? A gente tem critérios técnicos, mas a gente tem critérios de conteúdo também, que dizem respeito aos conteúdos de sociologia e filosofia que a gente está falando aqui. Eu não sei, Anésio, se de repente... Eu não sei se existem... Eu não sei, como é que fala? Blocos, né? Do que tem que ser apresentado num casting, por exemplo. Quem faz a parte de edição de vídeo ou de som,
quem faz a parte de leitura do texto, se dá para dividir em alguns tópicos, é porque depende muito do vídeo que vai ser produzido, né? Por exemplo, eu acho que é uma boa colocação, Michel. Por exemplo, o vídeo a Carol tá aqui, a Carol, qual que é o sobrenome de vocês, ou Gabi e Carol? Dias, professor. Carol, você pode falar brevemente sobre como é que vai ser seu vídeo? Só para a gente chegar nessa parte aí de como a gente definiria o casting a partir do seu vídeo. Claro, professor. O vídeo do meu grupo vai ser feito como... sabe aquele quer que desenhe? Então, foi montado um rascunho de um mapa mental que foi enviado no arquivo do nosso roteiro, que vai funcionar daquela forma. Uma menina do nosso grupo vai fazer a gravação, né, do processo de fazer esse mapa mental, e depois esse vídeo, fazendo esse mapa mental, vai ser editado com as dublagens de cada parte do roteiro que todos os membros do grupo participaram na criação. E aí alguém vai fazer a edição. Então, é basicamente isso. Espera aí que eu vou achar um vídeo do jeito que ela tá falando, gente, só para ilustrar. Deixa eu ver se eu acho. Qual que é o estilo mesmo, Carol? O formato é... Das videoaulas do Quer que Desenhe. É um quadro, eu acho. É um quadro de videoaulas, Quer que Desenhe, do Descomplica. Ah, tá, peraí. Quer saber? Eu vou te colocar como apresentadora, você mostra para eles aí. Peraí. Que eu não achei. Eu tinha um vídeo na ponta da língua do meu cérebro, mas eu esqueci. Pronto, Carol. Vê aí se você consegue apresentar. Porque vocês vão entender por que eu tô perguntando isso para ela. Consigo sim, só um minutinho que eu vou pegar um vídeo desse na internet, porque agora eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Rápido. Enquanto a Carol abre o vídeo dela, alguém quer fazer alguma questão? Tiago. Boa tarde, professores. Então, eu e meu grupo, eles não puderam vir, mas aí eu vim para ver com eles. A gente queria saber o que a gente poderia melhorar no nosso trabalho, é o grupo 2 de Meca, porque a gente perdeu um ponto na questão de conteúdo. Aí a gente queria saber, tipo, ter uma ideia do que a gente poderia abranger. Espera aí que eu vou abrir aqui. Tiago. Além do áudio, que você já tinha falado, que o áudio nosso ficou um pouco... uma qualidade não tão boa, mas a próxima gravação a gente vai melhorar o áudio também. Ô, Tiago, você é do grupo do Alan? Não, é eu e o Gabriel e a Camille. Ah, tá. Deixa eu lembrar aqui. Direito e cidadania. Sim, sim. Não, eu tava certo, é mecatrônica. Projeta para nós. Yes, sir. Bom, aqui quem fala é Camille. Cadê? Eu tenho que compartilhar o áudio também. Peraí, aí que vocês vão ouvir. Vamos lá. Tá aqui o... E a gente vai falar sobre o segundo trabalho, o segundo semestre de Filosofia e Sociologia, onde a gente vai falar no podcast de hoje sobre Direito e Cidadania. Além de mim, está participando o Gabriel e Tiago. Bom, eu sou outra participante do grupo, meu nome é Tiago, e eu vim aqui dar uma introdução que é o direito para vocês. Que o direito nada mais é do que literalmente o direito de você, professor de direito. Porque, como podemos dizer,
Aristóteles já dizia, o ser humano, ele é um ser de entendimento social. Então, ele precisa viver socialmente para manter sua consciência sã, manter, digamos, sua cultura, manter as suas ações. Ele precisa se manter socialmente para, digamos, que ele seja considerado normal. Mas vale ressaltar que viver em sociedade não é tão fácil, porque, querendo ou não, você tem que se limitar à sua atuação na sociedade, já que muitas pessoas têm opiniões diferentes. Eu vou passar para frente, tá? Jeitos de criação diferentes, então é bem difícil a vida em sociedade, né? Esses princípios, eles podem ser colocados em 2 grandes ramos do direito, que seriam os mais importantes, entre aspas, que foi proposto pela doutrina. Seriam eles o direito público e o direito privado. Administrativo, o direito tributário, o direito processual, entre outros. Bom, e diferentemente do direito público, o direito privado ele trata exclusivamente das relações que são realizadas entre os particulares. E ele cuida, por exemplo, das normas que regulam as relações privadas, ele possibilita o convívio harmônico entre os indivíduos, como o direito civil e o direito comercial, entre outros. Pode passar um pouco mais. Tá bom. E é muito engraçado pensar na proximidade cultural da América do Sul. Apesar da gente ter uma proximidade cultural muito grande, as leis mudam. Eu vou usar de exemplo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tá, deixa eu só dar uma luz sobre isso, e talvez depois eu possa me reunir com o grupo, Thiago, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco sobre o conceito de direito, tá joia? A ideia é que vocês... Tudo bem? Mas assim, só para justificar, não sei que nota vocês tiraram, você quer falar para nós ou não precisa? Também não precisa, tá? Mas... A gente, na parte técnica, a gente tirou 50 e na parte de conteúdo a gente ficou com 30, ao todo deu 8. Tá. Até não foram tão ruins, mas dentro o critério de conteúdo, quais foram as 3 parciais? Quer que eu fale aqui, Na Thiago? parte de conteúdo das 3 parciais ficou com 3. As 3 ficou com... Tá, então eu quero dizer assim, primeiro vocês ficaram na média, tá? Vocês não ficaram abaixo da média, porque de 0 a 5, 3 é 6 de 0 a 10. Então, vocês não estão abaixo da média nesse quesito. Mas o que eu diria para melhorar? Primeiro, o direito, ele não é exatamente somente, ou pelo menos não nessa nossa discussão aqui, essa questão relacionada ao aspecto legal, né? O direito, ele está relacionado, vamos dizer assim, a garantias mínimas, né? Então, a gente poderia pensar garantias mínimas que, então, são garantidas, né, pelo Estado, né? Então, existe uma dimensão do Estado, existe uma dimensão da lei, e tudo isso está relacionado. O que eu percebo é que vocês ficaram mais um pouco relacionados a essa ideia da divisão do público e privado e tal, enquanto a gente poderia falar em outras dimensões do direito. Por exemplo, o direito à saúde, o direito a uma escola, o direito à segurança, o direito à moradia digna. O direito nesse sentido mais, não sei se o termo é bom, qualitativo, né? Das pessoas terem direito e esses direitos demandarem um dever do Estado. Então, um pouco desse discurso me parece que faltou, né? Vocês ficaram no direito público, no direito privado, discutiram Aristóteles, tudo está certo, tá joia? Só que faltam algumas lacunas importantes nesse discurso que vocês elaboraram, tá joia? Então, acho que é nesse sentido que eu acho que vocês podem melhorar em termos de conteúdo. Não sei se ficou muito claro, mas a gente pode conversar mais com o grupo especificamente, aí eu vejo o áudio com um pouco mais de cuidado. Desculpa, Nézio, pode falar. Não, eu te atrapalhei achando que você tinha terminado. Mas eu só queria fazer alguns comentários, fazer umas ponderações sobre a questão técnica. Eu acho que a dinâmica está muito boa, Thiago. Inclusive, me surpreendeu muito, assim, acho que a Camille, sabe? Porque eu acho que a Camille, ela pegou, assim, né? Ela vai tendo essa postura mesmo de desdobrando os assuntos, ela vai falando com propriedade, eu achei sensacional, assim. Eu achei que o outro rapaz, com exceção de você, porque parece que o podcast fica centrado muito na figura de vocês dois, ele some um pouquinho, mas são essas questões, mas só, tipo assim, questões... Eu achei muito bacana o formato de vocês, é algo dinâmico, inclusive é tão dinâmico que o vento entra. A gente teve um probleminha no dia da gravação.
Então, assim, eu falei para Barulho Camille. de vaca do podcast. Mas eu gostei, eu falei para Camille, Camille, eu vou te dar o feedback aqui, porque ficou bom o trabalho de vocês, mas eu acho que vocês têm que aprimorar na questão de normalização do áudio. Normalização do áudio é vocês colocarem, por exemplo, o áudio... Prestem atenção nisso. Colocar o áudio de todos os... vamos supor, né? Tem 3 pessoas no grupo. Colocar todos os áudios na mesma altura, né? E eu indico que seja mais ou menos em menos 6 dB, tá? Tá certo? E como que a gente faz essa calibragem do áudio, vamos dizer assim? Eu coloquei lá no Moodle. Isso. Eu acho que tem um aplicativo que você recomendou para gravar, não tem? Um aplicativo, não, o Everton, é um software mesmo. Ele chama Audition. Não, Audition que eu uso, é o Audacity. Ele é gratuito. Com ele você consegue fazer montagem de blocos, entendeu? É muito fácil, tem muitas horas. Eu coloquei, eu acho que eu enviei para vocês acho que um link para... Sim, você enviou algo em relação a esse aplicativo. Gente, coisa básica que vocês vão precisar, o pessoal do vídeo também, viu? Eu acho que é importante vocês fazerem isso, trabalharem, porque o grupo da Milady, que é o grupo do... Eles estão aqui? Tem alguém do grupo da Milady do segundo ED aqui? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não tem. Mas o grupo deles, por exemplo, teve uma questão de áudio, né? O áudio, às vezes, em alguns momentos fica baixo, mas o vídeo formato tá muito bacana e tal. Então, assim, para vídeo também, eu acho que é importante vocês fazerem esse tratamento. Como depois eu posso dar uma orientação específica para isso, tá? Lembrando que a gente tem a gente tem agora um mês, né, Michael? É um mês, né? Um mês para finalizar, né? Isso aí. Então, tipo assim, se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso com áudio de vídeo, eu posso ensinar num editor de vídeo, por exemplo. Porque no editor de vídeo, a dica que eu vou dar já, presta atenção, não é tão difícil. É você separar o áudio do vídeo, da imagem, e você fazer o tratamento do canal, o tratamento de áudio no canal específico, entendeu? Tem como fazer isso. Eu não sei quais softwares vocês utilizam, mas no software de tratamento de vídeo vocês conseguem fazer isso. O que é normalizar, pessoal? É colocar todos os áudios na mesma amplitude, tá? Então, por exemplo, colocar todos em menos 6 dB, por exemplo, tá? Enquanto alguns ficam em menos 3, outro vai ficar, por exemplo, em menos 9. Então, a normalização é você colocar todo o áudio na mesma plataforma, na mesma altura. Vocês entenderam isso? Bom, acho que sim. Agora tem que ver na prática, na utilização do software. Não é tão difícil não, Everton. Não é tão difícil. Acho que a coisa mais chata, que eu até falei para Camille, são as questões, por exemplo, percebe-se que ela está num ambiente externo, né? E assim... Seria mais a qualidade do áudio. Não a qualidade do áudio, mas a qualidade da gravação do áudio. Por quê? O que acontece? Duas coisas que eu vou falar para vocês. Primeiro, o ambiente ele vai interferir na gravação do áudio. Segundo, se você tem um ambiente que tem muita, muita reverberação, por exemplo, um quarto vazio, isso vai afetar a gravação do áudio e isso não... Gente, não adianta, isso vocês não modificam depois na edição, tá? Então, assim, ter cuidado aonde está gravando, por exemplo. Às vezes, numa sala, por exemplo, que tem muito móvel, é bom, porque não dá muita reverberação. A reverberação é diferente de, por exemplo, se estivesse num local sem nada, né? Essa é a primeira coisa. Então, a gravação vai interferir. Tipo assim, se você fizer uma gravação muito boa, para fazer o trabalho depois de normalização de áudio é mais fácil. E outra coisa que eu vou dar, digamos, a outra dica que eu vou dar, que talvez seja a segunda, é vocês talvez buscarem reproduzir o mesmo... Não é o mesmo ambiente, mas por exemplo, vamos supor, o Everton vai gravar o podcast na casa dele, tipo, no quarto dele, em silêncio e tal. Aí, por exemplo, a Gabi vai tentar reproduzir as mesmas circunstâncias de gravação, tá?
Por quê? Porque quanto menos interferência vocês têm na gravação do áudio, melhor esse áudio vai ser para você normalizar, tratar depois, entendeu? Para a captação do áudio, você utilizaria o software também? Por causa que a gente estava com a ideia de utilizar o áudio da gravação do vídeo do Teams. Não, pode ser, Everton, não tem problema não, porque a gravação não é ruim, entendeu? Pode ser a gravação do vídeo do Teams mesmo. Aí depois o que você vai fazer, na verdade, é tentar, no momento em que você for fazer a edição, por exemplo, no seu caso, um podcast, né? Não é um podcast? Isso. Você vai ter que retirar o que desse áudio? O assunto Sim. principal? Não. Ai. Não, você tá pensando no que você tá falando. Calma. Eu tô falando coisa mais simples. O você vai vídeo. ter que... Exato. Você vai ter que Então, retirar o... eu não poderia Esse- converter o vídeo em ponta MP3? Olha, assim, eu não sei se foi nessa turma aqui, mas eu tive que ensinar isso para alguns alunos do terceiro, que eles fizeram a gravação para mim de áudio. Gente, o melhor formato para vocês trabalharem não é MP3. MP3 vocês exportam. O melhor, porque o MP3 ele compacta. É a diferença praticamente entre uma... deixa eu dar um exemplo aqui bem prático. O MP3 ele vai compactar praticamente toda as diferenças na sua, como é que fala, na sua gravação de áudio, né? Então, por exemplo, ele vai colocar tudo em espectro audível, né? O audível para o ser humano. E tem algumas frequências que são boas de você trabalhar. Isso é muito técnico, não vou nem entrar nisso. Everton, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, mais objetiva, a melhor coisa que vocês fazem é trabalhar o áudio em Wave e depois, quando vocês tiverem finalizado, exportar para MP3. Tá bom? É isso. Ah, tá. O pessoal aí do podcast, tá? A melhor coisa que vocês vão fazer é isso. Então, tipo assim, quando vocês forem converter o vídeo, convertam para WAV. Aí depois, quando vocês finalizarem, aí converta para MP3. Eu tô falando por trabalho, para trabalhar, sabe? Para trabalhar o áudio. É melhor você trabalhar digamos, numa melhor qualidade, tá certo? Outra dica. Bom, eu acho que era isso. Carol, você quer mostrar aí o vídeo? Você achou? Achei sim, professor. Eu tenho dois. Um que é um vlog de bullet journal, journal book, que é uma coisa que ficou bem famosa agora, que é essas colagens da internet com aqueles textos. Isso. E um vídeo do Descomplica, que é mais uma aulinha sobre comunismo, que tem esse estilo de mapa mental. Posso compartilhar a tela? Pode compartilhar, porque aí eu vou responder finalmente a pergunta do João. Quer que compartilhe o áudio também ou não precisa? Não, precisa não. Sem áudio. Okay. O João saiu. Ô, professor, você lembra aonde que você colocou os aplicativos? Que eu não estou lembrado. Veja o software. Um minutinho. Coloquei no... Eu tô procurando aqui no Moodle de uma forma bem superior, vamos dizer assim, supervisual, sei lá. Everton, eu joguei lá no grupo do WhatsApp, mas calma que eu vou... Nossa, tá perdido, então. Perdeu. Perdeu. Vou mandar aqui agora para você, tá? Para vocês. Se você conseguir achar o arquivo e mandar aqui no chat, eu acho que fica um pouco mais prático para baixar. Vou mandar a playlist aqui. Anésio, eu vou dar uma saidinha 2 minutos, volto já. Vai lá, Michel, pode ir lá, você falou que você tá com o negócio aí, né? Tá. Isso. Qualquer coisa, dúvida que tenha a ver com alguma coisa para explicar, né? Você dá uma notadinha aí que eu já volto e respondo também. Perfeito, tranquilo. Vai lá, Carol, pode colocar. Tá mostrando a minha tela bonitinho? Sim. Oi, sou eu. Oi. Primeiro vou mostrar o do Descomplica. Não tô compartilhando o áudio do meu computador. Sim, ótimo. Então, por exemplo, pessoal, o que acontece? Como que seria o casting em um vídeo como esse, né? Você teria, de um lado, a pesquisa do tema.
Vocês teriam a animação, teriam a edição. Entendeu? Então é descrever quem fez a pesquisa, quem fez as animações, quem fez a edição. Entendeu? É isso. Né? Então, vejam só, nós temos aí uma animação, né? Quem produziu as animações? Quem animou depois, né? Quem fez a edição, a montagem? É isso, vocês entenderam? Então, tipo assim, para cada formato, basicamente, vai ter um conjunto de ações, tarefas que foram desempenhadas pelo grupo. O casting é isso. É determinar quem fez o quê. João, você está aqui entre nós ou não? Não, não tá. Mas depois ele vê o vídeo. Professor, o cache envia num arquivo separado do vídeo ou coloca no final do vídeo? Coloca no final do vídeo, como uma boa editora de vídeos que você é, Lara Silva. Ai, só vídeo, como que chama? Esqueci o termo. Que é quando a pessoa é principiante. Esqueci o termo, mas é só vídeo ruim. Noob, o termo... o termo correto é o noob. Professor, eu vi que você estava falando, acho que com o Everton, sobre o áudio. Eu não sei se você já falou sobre isso, e sem querer me meter, mas já me metendo, eu acho que é muito mais fácil gravar o áudio, você pegar, tipo, o gravador que tem no celular mesmo, você coloca o fone e você grava pelo fone. E depois você ajusta, tipo, a altura do som e tudo mais. Porque aí abafa o som do resto do ambiente e foca só na sua voz. Pelo menos no meu celular é bem mais fácil. Ótimo você ter falado isso, porque eu falei isso já, acho que talvez nas primeiras, lá atrás mesmo. Tipo, eu acho que quando eu tava falando. Não, eu acho que foi numa dessas. Como é que chama? Numa dessas orientações ao aluno que eu dei. E sim, gente, isso que a Lara tá falando é uma dica de ouro, tá? Como assim? É algo muito simples, é só você pegar o fone, sabe? O celular de vocês tem um fone, e nesse fone tem um microfone. Se vocês forem gravar, por exemplo, digamos, fazer a chamada pelo Teams no celular, né? Fica mais fácil. E se eu não me engano, eu acho que o grupo do Thiago, né? Eles fizeram isso. Dá para perceber que a Camille tá que a qualidade do áudio da gravação da Camille tá muito boa. Só que ela tá no ambiente externo que ela tá suscetível, por exemplo, a vento, né? Então ela tá contra o vento. Não, ela tá contra o vento. Então ela tá falando que às vezes o vento vem aqui e bate. Isso que a dica que a Lara deu é boa, muito boa. Tá? Mandei aqui então no chat a playlist, viu, Everton? E mandei no grupo também de vocês, de Edi e de Meca. Sim, eu já peguei aqui, nós tem um grupo fechado, eu e o pessoal do meu grupo, já mandei aqui o link dos vídeos e o link de um site para Audio Converter. Que ele pega o arquivo e já converte para WAV e MP3, que é para quando for enviar. Boa tarde, professores. Eu posso tirar uma dúvida? Yes! Eu queria saber o que, assim, faltou no trabalho do tema 3, a parte de EDI. Qual que é seu grupo? Do tema 3, a parte de edificações. Ah, tá, peraí. Deixa eu lá. Ô, Enes, depois de você ver aí e resolver o problema dela, eu vou mandar aqui, você poderia ver se esse site aqui dá certo para Audio Converter? Eu vejo depois. Michel, você quer comentar como que chama? Pode projetar ou eu abro o meu aqui? Abre o seu aí que eu tô escrevendo um negócio aqui pro João Paulo, porque parece que ele caiu. Mas basicamente eu já adianto, viu, Maria Clara, que o que vocês fizeram foi muito semelhante ao que o grupo do Rafael Verde fez. Tá? Mas vou deixar o Michel comentar e logo mais a gente comenta mais geralzão. Deixa eu só terminar de escrever aqui pro João Paulo, que ele tava aqui, ele caiu. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, tá, Maria Clara? Só um pouco. É grupo 3, né?
É. Isso. Pessoal, todos vocês tiveram acesso lá ao feedback na tarefa? Quem não teve, por favor, diga eu ou comente alguma coisa, só para a gente saber. Então, se vocês não falaram nada, isso pressupõe que todos vocês tiveram acesso, né? Ok. Eu tive aqui. Esse feedback seria... O feedback seria só o feedback da nota ou seria um feedback sobre o porquê tirou aquela nota? Com os critérios, né? Com os critérios que justificam o motivo da nota final. Porque no nosso feedback tem a nota de cada critério, mas não teve uma explicação que tiramos aquela nota daquele critério. Não, tudo bem. Era isso que eu estava perguntando. Era isso que eu perguntei. Assim. Tá. Eu diria, Maria Clara, sobre o teu tema, é que ele não tem nenhuma informação a respeito do que vocês vão fazer. Você tem ali um conteúdo, um texto, né? Esse texto não significa, tipo, se vai ser sei lá, se vai ser um gibi, se vai ser um vídeo, se vai ser um podcast, ou se vai ser um livro. O formato, vamos dizer assim, os aspectos técnicos, que foi basicamente onde vocês zeraram, vou dizer assim, não tem nada especificado. No caso da ED é vídeo, né? Então tem uma série de informações que o Anésio está tentando explicar para nós aqui, sobre os critérios de um vídeo, né? Então vocês precisam adequar esse conteúdo, tipo, quem vai falar, que tipo de vídeo vai ser, a duração. O texto é curto, né? Assim, para um vídeo de 5 minutos, por exemplo, ele é um texto extremamente curto. Então, assim, está muito fora do que a ideia que a gente pode ter do produto que vocês vão entregar. Falei muito pouco e muito abrangente, né? Mas basicamente isso. A gente já tinha que ter um formato ali, né? Deveria ter, então, um roteiro. Não tem, só tem um texto. Anésio, você... Não, é isso mesmo. Agora que eu tô vendo, Maria Clara, que você é do grupo da Maria Luísa Polegatti. Eu falei para ela brevemente sobre isso, né? E agora eu vou falar para você que eu acho que é mais essas definições aí, digamos, do produto final. Que a gente está falando é o seguinte, né? Para pensar no seguinte, né, Maria Clara? Vamos supor que você queira fazer comunicação social, sei lá, publicidade e propaganda. E você tem um cliente. E o cliente chega para você com alguns problemas, você identifica ele chega com a necessidade, você identifica os problemas e as possíveis soluções. O nome disso é o briefing. O briefing você vai apresentar depois para o cliente. Você fala assim, olha, os seus problemas são esses, as suas soluções são essas, né? E o cliente, então, ele está querendo fazer um comercial. Vamos supor que você fechou um case com a Natura, né? E a Natura quer fazer um comercial no horário das 8, no horário nobre. A Natura tem uma nova proposta, você identifica digamos, os pontos fortes da marca do produto, né? E você simplesmente chega com o briefing para eles. Aí eles vão falar o que para você? Vamos supor o briefing, né? Com as perguntas e as respostas. Aí você mostra para eles o briefing. Aí eles vão falar para você, tá, mas e aí? Qual que é a solução que você, comunicadora, nos propõe? Aí você fala, não, aqui tá a solução. O briefing não é uma solução. O briefing é onde você vai buscar apontar, né, digamos, os problemas que a marca tem, né, digamos, para fazer veicular uma propaganda naquele horário. A solução é a sua estratégia que você vai criar para a marca. Então, o que acontece? Você chegou para a gente aqui, né, vocês chegaram com os conceitos, mas não apresentam como que vocês vão resolver esses conceitos no vídeo. É isso. Ficou claro? Ficou, obrigada. Entendi tudo. Tá, ótimo. Gente, é basicamente isso. Muitas pessoas que tiveram essa nota baixa no critério técnico foram mais por conta disso, entendeu? Não é que o texto esteja ruim. Vocês estão desenvolvendo, vocês estão escrevendo o texto nesses temas já tem praticamente 3 bimestres. Então, não é que...
O que, assim, o que nós pedimos, né, ao longo das reuniões era tipo assim, que ficasse claro para a gente como que vocês iriam resolver esses problemas, né? Não é resolver os problemas, vamos colocar de outra forma, como vocês iriam veicular o conteúdo de vocês no formato vídeo e no formato podcast. Entendeu? Entendido, eu acho. Tá contento, Maria Clara? Sim, muito obrigada. Joia. Eu acho que assim, na medida em que vocês forem fazendo essa adaptação, então, para um vídeo, né, desse conteúdo para um vídeo, vão surgindo dúvidas e nos procurem, tá joia? A gente pode disponibilizar um pouco do tempo de aula, a gente tem essas reuniões aqui de segunda que a gente marca antecipadamente. Então, surgindo dúvidas, não deixem de perguntar, de entrar em contato. Às vezes vocês mandam mensagem, demora um pouco para responder, mas respondo. Michael, bom ter falado sobre isso. Deixa eu aproveitar o gancho. É o seguinte, pessoal, como vocês já devem estar sabendo, as nossas aulas a partir, digamos, da semana passada, elas vão ser palestras, né, com pessoas representantes de movimentos sociais. Então, as palestras elas vão ocorrer normalmente na parte da tarde, tá? E essas palestras elas podem ser acompanhadas por vocês, mas quem não puder, né? Que a gente já está vendo que existem muitas pessoas que estão trabalhando, né? Quem não puder, as palestras vão estar gravadas e vocês vão ter que depois fazer para a minha disciplina apenas um resumo, tal, bem curto. E aí fala assim, tá, professor, e na hora da aula, o que a gente vai ter? Bom, a partir de agora, ao menos na minha disciplina, eu vou disponibilizar as minhas aulas no horário da manhã para orientação dos trabalhos ou, em outra ocasião, caso o professor Michael queira, eu já conversei isso com ele, caso o professor Michael queira, ele vai poder utilizar as minhas aulas para atualizar um ou outro conteúdo com vocês, caso ele queira, tá? Então, as minhas aulas agora, elas vão ser para orientação desse trabalho. Então, tipo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu esclareça alguma coisa, se quiserem, por exemplo, que amanhã, por exemplo, eu tenho aula com o segundo MEC e o segundo EDI. Então, se alguém quiser chegar na minha aula e falar, professor, a gente pode ver junto esse vídeo aqui de normalização de áudio, você pode ensinar? Lembrando, eu já falei sobre isso. A minha área de trabalho, a minha área de atuação, além de professor de filosofia, eu também sou um artista multimídia que trabalho com áudio, com som. Eu trabalho com arte sonora. Então, quem quiser, eu posso ajudar. Tá? Eu já falei isso para vocês. Né? Então, assim, quem quiser, por exemplo, chegar no momento da aula, que, professor, você me ensina alguma coisa aqui? Eu não entendi direito. A gente trabalha isso. Tá claro isso? Então, assim, essas minhas aulas vão ser para tirar essas dúvidas, ou caso o professor Michel queira atualizar um conteúdo, que a aula dele com vocês é quinzenal, ele vai poder utilizar a minha aula também. Vocês entenderam isso? Posso só complementar, né? Daí eles entenderam no geral. Pessoal, o tema movimentos sociais é um tema que tem tudo a ver com filosofia e sociologia políticas, né? E a gente vai ver. A primeira discussão foi sobre o movimento negro, com a Tati, semana passada. Essa semana a gente está tentando agendar com 2 palestrantes, para ser talvez na quinta-feira. É que, assim, enfim, o próximo tema, né? A gente agendando certinho, dando certo, não sei se elas vão confirmar hoje, vai ser sobre feminismo, tá joia? Nós temos ainda agendado sobre movimento sem terra, nós temos ainda agendado sobre o movimento LGBTQIA+, tudo bem? Então, são esses temas que a gente vai debater com vocês, né? E a gente vai debater esses temas a partir de alguns palestrantes que compõem esse movimento, tá joia? E aí a gente, enfim, vai discutir esses conteúdos. Fora isso, a gente pode utilizar o horário de aula para vocês reunirem os grupos, fazerem o trabalho, ou se vocês reuniram os grupos e têm dúvidas, a gente pode usar a aula para isso. A gente pode usar a aula para discutir as palestras, a gente pode usar a aula para discutir o conteúdo. Enfim, né? A gente tem muita coisa e pouco tempo, né? Mas a ideia, o nosso direcionamento para esse fim de ano, né, para esse fim de bimestre é isso. A gente está priorizando um pouco essa ideia dos produtos que vocês estão fazendo, então a gente vai dar suporte para vocês produzirem isso, para a gente ter a nota do 4º bimestre, a gente tem um produto final, que é esse site com o podcast e o vídeo, tá joia? Então, a gente vai fazer essas palestras, né? Vocês são os convidados prioritários, tá joia? Além disso, alunos de outros anos podem entrar também, a gente está disponibilizando o link para eles, mas é para vocês que a gente está fazendo.
Posso falar um pouco mais disso? Eu tenho aula com todos os segundos amanhã, posso falar um pouco disso na minha aula também. E a gente vai fazer, então, esse ciclo de palestras com vocês, tudo bem? Dúvidas? Já teve mão levantada aqui, por favor. A minha questão não é sobre o que você explicou agora, é mais sobre o assunto que vocês falaram para a gente melhorar. Eu fiz umas anotações e eu queria ver se as anotações que eu fiz estão corretas. Teria como vocês dizer que era isso mesmo que vocês tentam dizer para a gente mudar no nosso podcast? Deixa eu abrir aqui. Então, a gente teria que tirar um pouco do foco em direito público e privado e tentar falar um pouco mais sobre direito civil, político, social, direitos humanos. Entendi. Eu vou falar com o grupo, se eles têm algum dia que pode agendar para falar com o Michel, então, sobre direitos. E eu também marquei a questão de revoluções, que parece que o podcast ficou muito focado em mim e no Gabriel. A Revoluções, ele falou porque é um conteúdo que ele tem muito conhecimento, que é sobre revoluções. E no podcast original, a Camille, ela participaria de uma roda de conversa comigo na parte de movimentos sociais. A gente faria um debate sobre os movimentos sociais de reconhecimento, redistribuição e ambivalentes. Só que como o áudio dela não estava de tanta qualidade no momento, a gente até gravou, só que não dava para utilizar, estava inutilizado o áudio. Aí acabou que eu gravei sozinho aquela parte. Então, se a gente falar um pouco mais sobre os direitos que eu falei e colocar a Camille mais participativa, já melhoraria bastante o podcast, além do áudio. Olha, acho que você resumiu bem, Thiago. Acho que, porra, tá legal essas orientações. E eu só reforço, tá? A discussão sobre direito público e privado também é uma discussão do direito. É que daí é uma dimensão um pouco mais técnica, eu diria, né? A nossa discussão ela é um pouco mais sociológica, filosófica, né? Essa discussão de direito, ela faz parte, né? Faz parte, mas a nossa discussão aqui diz respeito mais a essa outra dimensão, né? Dos direitos, enfim, que você colocou, né? De redistribuição, enfim, por ali. Mas bacana, acho que você fez uma síntese e você entendeu perfeitamente as sugestões que a gente deu aqui. Entendi. Eu vou falar com o pessoal, aí eu vejo se eles têm algum dia para marcar com você para falar sobre os direitos, ou então eu marco com você e depois eu passo para eles o que tem que fazer. Da forma que for melhor. Tá, joia? Da forma que for melhor, vocês podem me acessar. Inclusive, amanhã, se for o caso, a gente pode usar um pedaço da aula para falar um pouco sobre isso, porque é conteúdo nosso mesmo, a gente veicula com todo mundo e põe isso na roda. Pode ser, então. Valeu. Perfeito. Professores, eu tenho uma pergunta, mais ou menos o que o Thiago falou, eu ia falar. Eu separei, quando vocês falaram da parte técnica, mais ou menos, então, o que vocês querem que coloque e faça na correção. E aí eu coloquei aqui no meu textinho, que é para falar sobre o tempo, né, sobre a extensão, o formato, e para separar as funções. E eu também coloquei para abrir um pouco mais o texto, para não ficar um textão, e separar a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí é mais ou menos isso que é para fazer, então? E designar as tarefas também, viu, Lara? Não esqueça disso, por favor. Deixar claro, assim, tipo, quem no seu grupo ficará com uma determinada função, sei lá, essas coisas. Sim, eu coloquei isso já. Eu não sei se eu falei, eu coloquei, sim. E o formato também, tá, Lara? Não esqueça, não. Uhum. E deixa eu perguntar, todo mundo tem que participar do vídeo, porque que eu saiba, no meu grupo são 4 pessoas. Eu, a Bárbara e o Lucas, a gente vai falar e a Daisy vai ficar com a parte da pesquisa e edição. Ela também precisa falar ou não tem problema? Não tem. Porque, tipo assim, eu acho que o mais importante é definir essas tarefas e o formato tá claro, não precisa todo mundo falar, não. Engraçado, Michael, não é a primeira vez que alguém me fala sobre isso, sabe? Tipo assim, que me pergunta. E eu queria saber, assim, por que vocês têm essa ideia de que, tipo, todo mundo tem que aparecer. Não... Porque geralmente os professores, eles obrigam todo mundo a aparecer para falar que a gente fez o trabalho, todo mundo. Para virar jogral.
Não, Lara, eu acho assim, na medida do possível, se puder, apareça, mas isso não é um quesito absolutamente necessário. Eu acho que todo mundo tem que participar do processo de produção. Eu acho que é mais importante isso. Isso, aí sim, né? Inclusive, para nós é mais difícil entender o que cada um fez e tal, quando nem todo mundo aparece, tá joia? Mas, enfim, a gente vai dar os nossos pulos, tá? Mas é isso, não precisa participar todo mundo do vídeo ou da gravação do áudio. Pode, é bom, né? Tipo, se fosse até, eu diria aconselhável, mas não é absolutamente necessário, não. Eu acho que todo mundo tem que participar da produção do vídeo. Aí sim, né? Tipo, que nem, uns vão ficar mais na parte de edição, outros mais na gravação, outros mais né, no conteúdo, outros vão mais falar, mais gravar. Tá tranquilo. Mas é legal que todo mundo se envolva. Câmbio. Bom, para mim ficou bem explicado, então. Pessoal, antes da gente terminar aqui, deixa eu só falar uma coisa que tá surgindo muito isso. Isso me preocupa, porque, mais uma vez, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com uma sala, um curso específico, mas muitos alunos chegaram para mim e para o Michael falando assim, olha, eu falei com eles não me respondem, então eu acho que eu vou ter que fazer o trabalho sozinho e tal. Eu, assim, honestamente, não sei, cara, tipo, por que tem gente que tá tendo essa postura. Talvez pela questão do cansaço e tal, a gente sabe, a gente debate isso em conselho e tal. Mas a solução que eu posso dar se alguém no seu grupo não quiser, ou se, tipo, sei lá, se apenas uma pessoa no grupo quer fazer o trabalho e as outras não querem, faça. E, sei lá, peçam ajuda para nós, peçam ajuda para seus colegas, para vocês finalizarem, entendeu? Porque eu, honestamente, não tenho controle algum sobre como é que vai ser o IFA no final. Acho que tem muita gente aí que já deixou de fazer os trabalhos para fazer o IFA, né? Eu não sei, assim, eu não sei como é que vai ser, mas é isso que eu tenho para falar. Você tem alguma coisa para falar, Michel, sobre isso? Eu não sei o que eu posso falar de... Não vou forçá-lo. É uma dimensão da aprendizagem, tá, pessoal? A gente precisa saber trabalhar junto. E é uma aprendizagem mesmo, que nem... É a primeira vez que eu e a Nésia estamos oferecendo a disciplina nesse modelo. Você fala assim, putz, saiu o melhor que poderia sair? Não saiu, mas a gente está se esforçando, né? E a gente quer que vocês também se esforcem. A partir dessa experiência que vocês tiveram, vocês aprenderam muitas coisas, inclusive trabalhar em grupo. Eu e a Nésia aprendemos muita coisa, inclusive que a gente pode melhorar em próximos anos que a gente ofereça. Tá? Exato. Então, assim, a gente está trilhando, e o que importa é esse trilho que a gente está construindo. Tá joia? Então, acho que uma dimensão da aprendizagem, que ela não é uma dimensão técnica, e ela não é uma dimensão de conteúdo, é uma dimensão mais humana, nessa capacidade que a gente tem de interagir, né? Nem que seja por força da obrigação de tirar uma nota. Mas é uma coerção que a gente pode fazer e colocar vocês em contato e mexer essa engrenagem, porque a gente precisa aprender a fazer isso, né? Nem que seja virtual, nem que seja numa pandemia. Tem aspectos que não são bons de trabalhos em grupo, tem aspectos que são, a gente está tentando focar nos aspectos, né, positivos aí, tentar avaliar, enfim, o trabalho do conjunto de vocês. A gente propôs assim para que vocês tivessem uma experiência dessas, né, e a gente sai enriquecido de uma experiência dessas, né. Nem tudo tem que ser absolutamente individual, né. Eu até brinquei que num conselho de classe a gente avalia aluno por aluno. Porra, a gente tem que avaliar a classe, não aluno por aluno. Com exceção das exceções, né? E claro que tem exceção que a gente precisa prever, né? Mas, regra geral, a gente tem que trabalhar com a turma. Nesse sentido, desse trabalho em grupo, dessa percepção do coletivo e tal, fazer um trabalho em grupo nos leva a pensar o mundo de uma forma diferente do que pensar individualmente. Cada um no seu. Não, o outro tem que ser foco da nossa preocupação. E essa é uma forma da gente aprender isso. Tem problemas? Tem problemas, óbvio que tem problemas.
Mas eu acho que o problema do individualismo também é um problema, né? Uhum. Então, aqui a gente está caminhando por outras vias, né? Eu lembro de uma... Você conhece a van filosofia, né? Como? Pela Qual? via das dúvidas, aquele meme. Não. É uma van, né? Ah, Nietzsche dirigindo pela via das dúvidas. É muito bacana. Mas, assim, a gente está indo por outras vias, não convencionais, e isso é importante para o processo educativo, tá joia? Então, eu digo isso. Fora, né, essa explicação do que a gente está fazendo, é dizer para vocês, né, enfatizar isso que o Anésio já disse. Tá tendo problemas, vai ter que fazer sozinho? Meu, vamos contornar. Conversa com a gente. Apresenta um produto você sozinho mesmo, né? Quem não apresentou, a gente vai ver por outras vias como é que resolve isso. De repente, um IFA. gente, deixa eu contar uma história para vocês. Só para vocês pensarem nisso também. Tem um artista plástico. Isso virou, não sei se você viu isso, Michael, foi esse ano, saiu. O cara, eu acho que ele era dinamarquês. E ele foi... como é que chama? Ele foi contratado para fazer três quadros, 3 pinturas. Para um museu e tal. E aí, no momento de entrega, ele enviou, né, o trabalho para o museu, e o museu abriu as pinturas, e as pinturas estavam em branco. Não tinha pintura. Aí o museu, quando questionou ele, né, sobre isso, né, aí ele falou assim, agora vocês têm outro trabalho de arte. Por que eu tô contando isso? Porque, tipo assim, às vezes, uma pessoa nessa situação, que não sabe o que pode oferecer, ela pode, como é que eu posso dizer, buscar outro meio de ofertar algo que a gente não estava esperando. Pensem nisso. O cara ficou mais rico, o museu ganhou o triplo e todo mundo saiu feliz. Mas é uma Achando que eu vou aposta, tá? comprar Não vão entregar um trabalho painel em de branco pintura. aí e falar assim, professores, está tudo implícito. Exato. O livro tipo, é o mundo, eu não tenho nada o que escrever. Não adianta dar uma resposta dessa, né? Porque... Ou apresentar, tipo assim, olha, esse aqui é o roteiro do melhor podcast do mundo e eu não gravei porque não tinha ninguém, tá? Roteiro de 300 páginas. Faltou luz no dia, né? Exato, entendeu? O teclado quebrou. O teclado quebrou. Não, aí manda tudo a letra Z, né? Zzz, né? Porque o teclado estava quebrado. Exatamente. Nossa, que legal, né? Mas, enfim, pessoal, é isso, sabe? Vamos contornar os problemas. Não deixa ele chegar na última hora. Se a coisa não está andando, meu, como é que eu resolvo? Né? Então, são posturas também, né? Mas eu digo isso, tá? Eu acho que o trabalho em grupo ele é extremamente importante. A formação para a cidadania, que é o que a gente vem discutindo nas aulas, ela supõe a relação, elas não supõem a individuação. Supõe que a gente consiga resolver em conjunto os problemas. Meu, se a gente não consegue fazer isso num grupo, você acha que vai fazer isso no Brasil? Exatamente. Forcei a barra, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? É que eu lembrei de outros memes aí, os memes tá louco, né? Mas é isso, pessoal, a gente precisa enfatizar isso, a gente precisa ter essa percepção, né? Eu sou da sociologia, é óbvio, né? Que eu preciso estimular essa reflexão da generalidade, né? Dos grupos, dos contextos, daquilo que a gente chama de social, né? Nós temos uma educação que prioriza muito a ideia do individual, e não estou achando que é ruim, né? É uma dimensão, a gente precisa também entender as dimensões, né, do indivíduo e tal, concordo. Mas a gente não pode perder de vista a formação para a cidadania. É a diferença entre a concepção dos direitos do indivíduo e do cidadão. Cara, parece pouco, mas não é. Mas não vamos discutir isso aqui agora, só estou dizendo assim, existe uma dimensão que a gente está tentando retomar, vocês estão enfrentando na prática ao não conseguir dinamizar os grupos. Vamos tentar, porque a gente precisa disso na vida real. Como se isso não fosse vida real, né? Uma vida fictícia. Perfeito, é isso mesmo.
Pessoal, mais alguma coisa? Eu sei que o Marcelo quer conversar comigo e com o Michael. Então, antes da gente fechar, eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Professor, eu tenho uma questão que eu tô me coçando para não perguntar desde o começo, mas eu sou muito curiosa. O que é isso na sua mão? É uma tatuagem de... É tatuagem ou é canetinha? Hã? Tô perguntando Na pra sua quem? mão. Michael? Pra você, Anés, é tatuagem ou canetinha no seu dedo? Tá Isso sujo. aqui É. é uma das tatuagens que eu tenho. Eu acho que é de chiclete. Hã? Eu acho que é de chiclete, professor. Chiclete. Brincadeira. É chiclete. Tá com cara mesmo. Vamos para a dúvida do Marcelo, vai. Ele vai Pessoal, perguntar então aqui, eu não isso. entendi. Não, ele tá, mas ele falou que ele quer conversar com nós dois só. Eu não posso também me alongar muito, porque eu tenho outra reunião agora, às 7. Agradeço o presente de vocês. Qualquer coisa, quaisquer dúvidas, vocês podem nos contatar. Lembre que amanhã tem aula com os segundos. Aproveitem esse momento para a gente tirar essas dúvidas, tá? Também tenho e aproveitem. Obrigado, pessoal. Boa noite, então, e até amanhã durante a nossa aula. Obrigado e até amanhã. Tchau, professores. Até amanhã. Dá para